lá direto para Brasília, porque, Janaína, você também tem notícias de outro fato que aconteceu agora há pouco, o novo depoimento do Mauro Cid, mais um de tantos outros já prestados, não é verdade? Pois é, isso mesmo, mais um de vários, né? Frequentemente ele tem vindo à sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Eu estou aqui na parte de trás da sede da Polícia Federal, do prédio que fica aqui no centro de Brasília, que é a garagem que você vê atrás de mim e que há pouco passou o carro do Mauro Cid, deixando esse depoimento. Tem cerca de 40 minutos que ele saiu daqui no carro do advogado dele, né? Dos advogados. Ele chegou pontualmente, esse depoimento começou pontualmente, ele chegou mais ou menos 10 minutos antes do horário marcado, começou às 3 horas, terminou 1h10 mais ou menos depois, 1h15 depois. Foi um depoimento rápido, né? Curto em relação a outros depoimentos que ele já deu aqui. E isso porque, Kobayashi, segundo investigadores, esse depoimento, ele veio aqui, ele foi convocado, mas para esclarecer algumas omissões e contradições que ele deu em depoimentos anteriores. Então, só lembrando que o Mauro Cid, ele firmou um acordo de delação premiada, né, com a Polícia Federal, nos inquéritos ali no âmbito do Supremo, que envolvem o ex-governo de Jair Bolsonaro. Então, um dos inquéritos é, por exemplo, da tentativa de golpe de Estado, que foi concluído recentemente, mas ele também tem contribuído com vários outros, como o da fraude em cartões de vacina, das joias sauditas, da venda de joias sauditas também, venda ilegal por parte do governo de Jair Bolsonaro. Então, hoje, ele veio aqui, falou com os investigadores, mas não para dar mais informações ali valiosas, mas sim para esclarecer esses pontos que os investigadores estavam em dúvida com relação a outros depoimentos dele. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, trazendo mais detalhes sobre um novo depoimento de Mauro Cid. Obrigado, Janaína. Vamos discutir este novo depoimento. Acácio Miranda, o que podemos esperar deste novo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal? Segundo a Janaína, não é nada de novo, apenas esclarecimentos. Mas 2 horas perante a autoridade ficou o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro e agora delator. Koba, a delação premiada impõe algumas obrigações ao delator. E uma dessas obrigações é falar a verdade sobre todos os fatos em relação aos quais tenha conhecimento. E nós sabemos que desde o momento em que o Mauro Cid assinou o acordo de delação premiada até agora, outras investigações surgiram, outros fatos surgiram e outras implicações que supostamente são do conhecimento do Mauro Cid chegaram até a Polícia Federal. Então a Polícia Federal vai produzindo essas investigações e chama o Mauro Cid para questionar se ele corrobora essas informações, se ele tem algo a acrescer em relação a essas informações e, principalmente, se ele tem novos elementos que possam conduzir a Polícia Federal ainda mais fundo nestas investigações. Por isso que demora 2 horas. Você já acompanhou alguns depoimentos na sua vida? O delegado vai, volta, pergunta, repergunta, acaba pressionando um pouco o investigado, então é natural essa demora e é natural que ele vá comparecer à Polícia Federal ainda em outras oportunidades. O Gustavo Segré, fica a impressão de que o Mauro Cid é um validador oficial das investigações. E tudo que vai acontecendo durante as investigações chama o Mauro Cid. Olha isso aqui, concorda? Já viu algo sobre isso? O que você sabe? Faz sentido, não faz sentido? Procede ou não procede? Assina aqui. Parece que fica mais ou menos essa a função do Mauro Cid a partir de agora, né? Porque quantos depoimentos já não prestou o Mauro Cid à Polícia Federal? E quantos vai continuar prestando? Porque é o elo com Bolsonaro e o objetivo é Bolsonaro. Então a partir de Mauro Cid, o negócio das vacinas, a partir de Mauro Cid, o negócio das joias, a partir de Mauro Cid, a tentativa de golpe, a partir de Cid, e vai aparecer um monte de coisas mais. E chama o Mauro Cid por quê? Nessa forma é o objetivo de chegar ao presidente Bolsonaro. Coitado do Cid, ele deveria mostrar tudo, saber, contar tudo o que sabe, assim pelo menos evita ser chamado cada 2 dias. E aí, Fábio Piperno? Então, teria sido, inclusive, talvez menos doloroso para ele se ele tivesse contado tudo que ele sabia, até porque grande parte das últimas investigações saíram daqueles arquivos que ele
de alguma forma pagou e foram recuperados. E, inclusive, a trama que visava o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e também do ministro Alexandre Moraes. Veja, hoje nas redes sociais surgiram aí vários textos e análises sobre o que está acontecendo com o general Valério Stumpf Trindade, que foi chefe do alto comando das Forças Armadas já na reta final do governo Bolsonaro. E por que ele é mencionado? Porque ele, com muita justiça, reclama de, perseguições, tentativas de, agressão e tal, de pessoas ligadas ao bolsonarismo. E aí não estou nem falando pessoas com autoridade no governo, às vezes pessoas comuns. Por quê? Porque ele aparece como um dos militares que vetaram a participação das Forças Armadas nessa tramóia toda. Então é necessário, sim, que o Cid e outros implicados esclareçam tudo isso que a nação perplexa acabou sendo informada. Agora, Zé Maria, quero voltar para o assunto anterior, aquele primeiro que trouxe a Janaína, sobre a transferência da fiscalização dos CACs, né, dos caçadores, atiradores, enfim, sai da competência das Forças Armadas e vai para a Polícia Federal. Esse prazo foi prorrogado justamente porque não há efetivo, estrutura suficiente na Polícia Federal para já angariar mais esta função. Como é que você vê essa transferência de competência? Tem algum tipo de preconceito com as Forças Armadas? E mais, se isso vai agora ocupar um policial federal que poderia estar dedicado à investigação de crime, combate à criminalidade, facções criminosas, enfim, isso não é contra o objetivo principal da Polícia Federal, que é de combater a criminalidade? Sim, é uma decisão ideológica e decisão de governo. Quando era assim, da Polícia Federal. Não funcionava, era tudo travado, transferiu-se para as Forças Armadas, a coisa andou e os CACs foram instalados no país inteiro, registrados oficialmente e tal. A decisão agora do governo Lula é levar de volta a Polícia Federal. Então, esta é uma decisão. O governo atual é contra a possibilidade das pessoas usarem armas, né? Não é posse, é porte. É a possibilidade de ter em casa uma arma. Nesse caso aí, eu acho ridículo, que é visivelmente uma hipocrisia. As pessoas que eu vejo com armas, elas não são caçadores, nem colecionadores e nem atiradores, apenas querem o direito de ter uma arma. E no Brasil é muito mais fácil você se matricular num clube desses, num CACs, né, no clube de atirador, do que tentar um porte, porque isso não é possível, apesar da legislação determinar a abertura da possibilidade. Mas aí tem um termo que é subjetivo, é sobre a necessidade. Se a autoridade diz, não, você não precisa de armas, pronto. A lei dá a ele essa faculdade de dizer que você não precisa de armas. A lei dá. E aí a Polícia Federal não concede porte de armas. Essa história dos CACs, né, que estava nas Forças Armadas funcionando, volta agora para a polícia. É a terceira vez que o ministro Ricardo Lewandowski fala sobre isso. Nós não temos verbas, não temos condição. A Polícia Federal ela é compartimentalizada. Essa definição de que faz cada um não interfere no policial que investiga o tráfico de drogas, né? Não interfere no policial que trabalha no aeroporto, porque cada um tem a sua atividade. Então, o que o Ricardo Lewandowski está falando é falando mal do chefe, ele já vem reclamando. Não temos verba, concursos foram cancelados. No depoimento dele da Câmara, ele falou isso, que chegou, os concursos foram cancelados para a Polícia Federal. E é preciso formar policiais federais com esta especialização de entender o que é um clube de atiradores e entender e pesquisar quem são esses filiados, ou seja, criar um departamento. E não há verba e nem pessoal para isso. E o ministro da Justiça vem falando isso. Quer dizer, ele está assumindo a impossibilidade de controlar os CACs.